Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus, ele é aquele que nos ensina que jamais confundidos e tampouco decepcionados aqueles que nele depositam a confiança. Isto por conta da sua fidelidade, por conta da sua lealdade. Ele é fidedigno, aonde com os meros mortais nós sempre vamos nos decepcionar. Até mesmo uma forma dele nos mostrar que ele sim não nos decepciona, mas todo aquele que espera nos homens se decepciona. Por isso mesmo ele já nos alerta: maldito do homem que deposita a confiança nos meros mortais, cuja motivação está em meros mortais, impossíveis de os salvar e os justificar, assim como impossíveis de manter a fidelidade, a não ser aqueles que na verdade estão pelo espírito daquele que é fiel. Porque aquele que está no espírito daquele que é fiel, eles sempre têm a ciência de que, se for da permissão do Senhor, melhor ser prejudicado ao que prejudicar alguém. Na verdade, aquilo que advertimos, a ira e a vingança, não é nossa, é do Senhor, e Ele retribui segundo a medida de cada um procede. Responsabilidade individual, ninguém pode declarar eu não sabia que era assim, porque ele conhece a intenção da mente e do coração, assim como galardoa segundo a conduta de cada um merece, assim como nos ensina. Semeia-se vento, colhe tempestade. Semeia maledicência, colhe da sua própria maledicência, pois aquele que semeia para a maldade, semeia para a carne, para a ruína e destruição. Com a mesma medida que medires, sereis medidos, e assim também ele nos ensina. Tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia, tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Aonde ele mesmo disse: eis que coloco sobre vós a bênção e a maldição. Todo aquele que rejeita a Cristo, ele é aquele que levou sobre si as maldições, e nele nós somos benditos. Mas aquele que o rejeita está sobre maldição, pendurado no madeiro, assim como aqueles sacerdotes terrenos daquela época já dizia: até quando a nossa alma está suspensa, se tu és o Cristo, do qual nós sempre fazemos questão de dizer, não somos o Cristo, mas falamos através do seu Espírito, do qual somos o menor entre vós e o pior dos pecadores, mas alcançamos o favor imerecido, a graça e misericórdia do Senhor para falar em seu nome, mesmo não sendo merecedor, porque ele disse: ele vem buscar pecadores e não justos, mas pecadores arrependidos, porque na verdade aqueles que não se arrependem, assim como não confessa suas faltas, não alcança o perdão, e não há perdão se não for pela expiação do sangue carmesim. Um sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel e até mesmo dos animais. Uma aliança superior a sacerdotes terrenos, assim como também, feito um pouco menor que os anjos, se tornou uma aliança superior, aonde um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são ceifeiros. O último inimigo que havemos de enfrentar é a morte, aonde aqueles que estão em Cristo, nem a morte nos separa do amor de Cristo. Ainda que passe pela primeira morte, a sua alma está em repouso,
e até os mortos ouvirão a sua voz. Já aqueles que não têm aquele que poderia os justificar, aonde o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo, do qual adentraremos nas regiões celestiais com o corpo glorificado, aqueles que são selados pelo seu Espírito, aonde homens de fé diziam: recebe o meu Espírito, aonde na verdade o Espírito sela para alcançar as regiões celestiais. Mas aqueles que não têm, há também um lugar preparado para eles, aonde ali o seu verme não se queime e o fogo não se apague, e haverá choro e ranger de dentes. Por isso, confessai sempre de boca a vossa fé em Jesus Cristo e demonstrai sempre pela conduta, pela perseverança e obediência ao seu Espírito. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.